Agora falar sobre o Flávio Bolsonaro. Tem uma coisa que pouca gente sabe. O escritório de advocacia é inviolável, ou seja, não se pode fazer operação de busca e apreensão num escritório de advocacia. Não se pode grampear telefones do endereço de um escritório de advocacia. Não se pode fazer nada, ele é inviolável. A não ser que tenha alguma suspeita muito grande de alguma coisa. Por isso, muita gente coloca como escritório de advocacia a sua própria casa. Por quê? Porque a polícia não pode entrar lá para fazer uma operação, a polícia não pode grampear os telefones, enfim, é inviolável. Vou te dar um exemplo, o Frederick Wassef, ele escondia o Queiroz na casa dele. Por quê? Porque aí se a investigação da rachadinha que prendeu o Queiroz fosse chegar perto do Queiroz, não poderia, de novo, grampear os telefones, fazer busca e apreensão, tudo mais, a não ser que eles tivessem uma prova concreta. No caso, deu ruim para eles porque a investigação tinha provas concretas, tanto é que a polícia entrou lá para prender o Queiroz. Mas aquela casa ali, onde o Queiroz estava escondido em Atibaia, era registrada como escritório de advocacia. Então muita gente malandra faz isso, de colocar a própria casa como escritório de advocacia. Ok, tem uma outra coisa que pouca gente sabe. O trabalho de advogado é um trabalho que as coisas não têm um valor fixo. Então, você pode pagar por uma petição para um advogado pode cobrar R$100. E um outro pode cobrar 1 milhão, pelo mesmo papel. Porque o de 1 milhão lá, ele tem contatos, ele escreve melhor, ele tem isso, aquilo, então custa muito caro. O outro não, um advogado é diferente, ele cobra só 100. Então, as coisas não têm valor fixo. Por isso, muitos políticos, olha, eu falo isso aqui há meses, você não vê outros youtubers falando não, aqui a gente tem coragem. Muitos políticos usam advogados para receber propina. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. O advogado do Bolsonaro, o Wassef, não estou falando que é propina, não tem como eu falar que é. Mas o advogado do Bolsonaro, ele ganhou 9 milhões para fazer um parecer para a JBS. JBS é aquela empresa cujos donos, Wesley Batista e o outro, o irmão dele, confessaram ter pago propina para mais de 300 políticos. E aí eles pagam 9 milhões para o advogado do Bolsonaro, que está sempre com o Bolsonaro e está sempre com o Flávio. Estranho, para fazer um papel. Um papel. Pois bem, estranho, muito estranho, né? O advogado do Bolsonaro, o Wassef, ele também é amigo de um outro advogado chamado Willer. Esse Willer é amicíssimo do Flávio Bolsonaro. No livro do Guilherme Amado, o Guilherme Amado é um jornalista do Metrópolis, ele lançou um livro há algumas semanas. No livro dele, ele diz que esse Willer, advogado, que já ficou preso, eu já explico aí, você vai entender tudo. Esse Willer, o Wassef e o Flávio são tão próximos que em Brasília, nos corredores, eles ganharam o apelido de WWF. Willer, Wassef e Flávio, WWF. Eles tinham até apelido, os três, porque eles estavam sempre juntos. Ok, esse Willer ficou preso por 3 meses em 2017, porque descobriram que ele estaria, não posso falar que está, porque não, o processado aqui sou eu, os outros cometem crimes e eu que me ferro. Pois bem, estaria pagando propina para um infiltrado que eles tinham no Ministério Público. E aí, no Ministério Público, quando tinha qualquer investigação, esse infiltrado dava todas as informações das investigações para ele e ele repassava para os irmãos Batista, o Wesley Batista e o irmão dele, que são os mesmos que pagaram 9 milhões para o Wassef fazer um documento. Então você vê que tá tudo bem interligado, tudo conectado. Tá, esse Willer aí, ele é amicíssimo do Flávio. Aí, a administradora dessa empresa de advocacia do Flávio Bolsonaro, que é na mansão dele, ela disse o seguinte, ela disse que ela foi indicada por esse Willer para trabalhar lá. E ela fala que não tem muito trabalho para fazer não, porque eles têm poucos clientes. Um dos clientes seria uma igreja, ninguém sabe qual, não tem nome e tudo mais. A reportagem mandou várias perguntas para o Flávio Bolsonaro e ele falou que por conta do sigilo da profissão, ele não pode responder nada. É um escritório de advocacia que não tem funcionário. Essa administradora, que é sócia dele, não é advogada. Então o único advogado do escritório é o Flávio. O Flávio não tem nenhum processo no nome dele. A movimentação, segundo ela, são pouca movimentação, quer dizer que são poucos PIX feitos. Entradas e saídas são poucos depósitos. Mas é um volume muito alto de dinheiro. Na casa dele, na mansão dele, que ninguém sabe como ele comprou. Quer dizer, olha, tem todos os indícios de que isso é usado para coisa errada. Em todos. E aí eu vou falar, não é nenhuma investigação difícil de se fazer. Mas o escritório tem a inviolabilidade, mas não é nenhuma, eu repito, não é nem uma investigação difícil para você ver que a mansão do Flávio
Assim, é uma coisa muito mais cara do que a renda dele. Até por ele ser senador, ele não tem nenhum outro negócio atualmente. Ele tinha lá uma loja de chocolates que era usada, segundo o Ministério Público, para lavar dinheiro. Para lavar dinheiro que ele roubava das rachadinhas. Agora, como senador, ele tá com gente importante em Brasília e saiba disso. O que dizem sobre os filhos do Bolsonaro é o seguinte: o Carlos só liga para redes sociais. O Eduardo gosta de fazer contatos principalmente fora do Brasil, tá sempre indo para os Estados Unidos, amigo da filha do Trump, tudo mais. E o Flávio é aquele que gosta de dinheiro. Não tem problema nenhum gostar de dinheiro, gostar de luxo, tudo mais. Todo mundo merece. O problema é gostar de dinheiro público e roubar dinheiro público como o Flávio fazia no caso das rachadinhas. Então o Flávio, ele tá sempre no meio dos políticos. Você pode ver que a ligação do Bolsonaro com o Centrão se deu pelo Flávio. É o Flávio que tá sempre com o pessoal do PL, tá sempre com o Arthur Lira, com esse pessoal da ala política do governo Bolsonaro, que é o pessoal que tá roubando dinheiro público como jamais se roubou na história do Brasil. Só no ano passado foram 16 bilhões de bolsolão. Aí você acha que o Flávio não ganha nada, não tem a parte dele. Você vê lá a mansão que ele tá morando, né? Pois bem, nesse ano também, nesse ano mais 18 bilhões de bolsolão estão roubando muito, como jamais se roubou. E aí eles escancaram. Por que eles escancaram? Porque ele sabe que enquanto o papai dele for presidente, a Polícia Federal não vai bater na porta dele. Ah, não vai mesmo. Então, ele escancara tudo. Só que a partir do ano que vem, a casa cai. A partir do ano que vem a casa cai porque tem tudo errado na compra da mansão do Flávio. O Flávio ganhou esse financiamento de 3 milhões porque ele conhece o presidente do BRB. Porque quem indica o presidente do banco é o Bolsonaro, o papai dele. Ele ganhou esse financiamento com juros muito abaixo do valor de mercado. Os juros que ele está pagando é de menos de 3% ao ano. Juro para financiamento imobiliário no Brasil ronda 9% ao ano. Eu recebo sempre notificação de banco oferecendo coisa. Tem vezes que é 11% ao ano. O mais barato que eu vi faz alguns anos era de 7% ao ano. O Flávio ganha de 3% ao ano. E veja bem, não é inflação mais 3%. O Brasil está com 12% de inflação, é o que diz, né? E o financiamento dele é de 3%. Quer dizer, o banco está literalmente perdendo dinheiro financiando para o Flávio Bolsonaro. Mas, daí, quando começa a investigar a relação dele com o presidente do banco, a relação dele com o Ossef, a relação do Ossef e desse outro advogado, um monte de gente investigada que é acostumada a pagar propina a centenas de políticos, e a relação do Flávio com eles e os negócios sujos que eles têm juntos, aí a casa cai para todo mundo. O que a CPI da Covid começou a chegar, foi o momento em que bateu o desespero no Bolsonaro, era o seguinte: o Flávio, o Ossef e o William, eles atuaram nos bastidores na compra daquela vacina Covaxin. Só na compra daquela vacina, o Bolsonaro ia roubar 1 bilhão e 700 milhões de reais. Então eles atuavam junto com o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Mendonça. Eles atuavam juntos para quê? Para fazer com que a compra fosse feita não diretamente do Ministério da Saúde com o laboratório, mas sim utilizando uma rede de empresas que eram empresas que seriam intermediárias. Então, no governo Bolsonaro, para tudo tem uma empresa intermediária. Essas empresas, invariavelmente, quando eu digo invariavelmente, quer dizer que é sempre, é raro ter uma exceção. Essas empresas são de amigos do pessoal do Bolsonaro e geralmente de advogados, de gente que constitui escritório de advocacia na sua própria casa. Que é para quê? Que é para que seja mais difícil que uma investigação chegue neles. Porque se a casa do Flávio não é um escritório de advocacia e amanhã uma investigação chega e diz, temos aqui alguns indícios contra eles, podiam invadir a casa dele e fazer uma operação de busca e apreensão. Se é um escritório de advocacia, tem que ter prova robusta para falar, vamos ali invadir. Porque não é mais uma mansão, uma casa de um político corrupto, não. É um escritório de advocacia. Você tá vendo como são as coisas? Eu deixo no primeiro comentário minhas redes sociais. Falou.